fico muito feliz porque dentro desse programa eu tenho o privilégio de apresentar para vocês esse livro aqui, que conta a história, a caminhada do Jairo Nascimento, que durante muitos anos ele militou no esporte brasileiro, sendo goleiro do Fluminense, passou pelo Corinthians de São Paulo, pelo Curitiba e também pela seleção brasileira. E o Jairo, após a parada, como jogador, ele tornou-se um treinador, tem 2 escolas de futebol. Até aí tudo bem, mas a gente agradece a Deus, porque o Jairo hoje, ele faz parte da família de Deus. Ele é um cristão ativo e como servo de Deus, atualmente ele cuida para a gente de um projeto social, também na área do esporte, que é o CEAR, Centro Educacional Araucária, uma instituição que é mantida pela Igreja do Evangelho Quadrangular. E agora, há poucos dias, fizemos o lançamento da vida e da história do Jairo. Eu gostaria de compartilhar com vocês, porque Deus levanta homens, mulheres em todos os segmentos da sociedade para falar do amor, para falar da promessa, para falar de vida e falar de esperança. Você que deseja encontrar o livro do Jairo, você pode encontrar facilmente na livraria da Terceira Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada no bairro da Água Verde, do templo da Terceira Igreja Quadrangular de Curitiba. Que Deus abençoe o Jairo, que Deus abençoe aquelas 73 crianças que o Jairo tem cuidado, todas as terças e todas as quintas-feiras. Jairo, de coração, um abraço para você, para as pessoas que assistem ao nosso programa, vocês de perto, vocês de longe, que Deus seja exaltado na vida desse servo e ele vai longe pela graça do Senhor nosso Deus. Agora com o eterno goleiro, este que inspirou muitas gerações, inspira ainda e treina crianças aqui no CEAR de Araucária, que é um centro de educação e treinamento de crianças, um centro fantástico que a Igreja do Evangelho Quadrangular mantém aqui na cidade de Araucária. Jairo do Nascimento, é um prazer conversar contigo e hoje lançamento do seu livro, da sua história, que bacana! Olha, realmente o prazer é meu de estar conversando contigo, porque isso é uma oportunidade única, né, que se tem na vida, porque é uma coisa também que eu considero algo diferente, mesmo porque, né, um lançamento de um livro e se sabe que as coisas mudam por completo na vida que teve uma carreira de futebol o tempo todo. E eu também já considero isso porque tem muitas pessoas mais jovens que nunca me viram jogar, que não conhecem o meu tempo de futebol. Então, para saber que adquirindo esse livro, vai começar a saber que realmente eu também fui um cara importante para o Curitiba, para o nosso futebol paranaense, futebol nacional, inclusive. Então, isso que me deixa muito satisfeito. Jogou 10 anos no Curitiba, depois foi um pouquinho pro Corinthians, onde fez história também. Jogou pela seleção brasileira, pelo Náutico, voltou pelo Coxa, então foi para todo o Brasil e fez histórias como o goleiro que ficou mais tempo, mais minutos, sem sofrer nenhum gol, é isso? Exatamente. Isso aconteceu comigo no Corinthians, né? Que foi esse recorde que está acontecendo até o momento, que não foi batido ainda, de 1.132 minutos sem tomar gol.
Isso soma 12 jogos e 57 minutos. Mas eu já tive oportunidade aqui no próprio Curitiba de ficar 905 minutos também sem tomar gols, né, em campeonatos estaduais, porque esse no Corinthians foi campeonato nacional. Então, eu passei a ser mais conhecido e mais, como você mesmo comentou, querido pelos torcedores do Curitiba pelo tempo que eu aqui participei. E nesse tempo que eu participei no Curitiba, nós tivemos muitas conquistas. Como eu mesmo, eu trabalhei no Curitiba por 10 anos e tenho 10 títulos. Então, isso é uma coisa talvez seja inédita, não sei se é, mas talvez seja. Por isso mesmo que os torcedores até hoje, apesar do longo tempo que eu já parei com futebol, ainda reconhecem isso. Pois é, e famoso também por defender o gol e pegar as bolas com uma mão só. Ou seja, esse poder, esse dom que Deus te deu também de defender o gol, né? Naquela trave ali, poucos conseguiram fazer gols. Mas olha, pessoal, não se empolgue muito, isso aí é sem exagero. Eu só fazia isso quando a partida estava mais fácil, para não complicar. Mas quando as coisas estavam difíceis, eu tinha que usar as duas mãos mesmo. História do Jairo nessa cabeça aí, lembra de tudo? Lembro sim. Uma das histórias foi que em 1979 havia uma decisão no Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos, e eu saí de Curitiba e fui para São Paulo somente para assistir essa final desse primeiro turno. E o Jairo, o Corinthians até ganhou esse jogo de 1-0, e o Jairo ele foi considerado o melhor jogador em campo. Foi um público de 120 mil pagantes no Morumbi, era muita gente, tá? E naquele tempo a premiação, quando o melhor jogador em campo, até virou piada, você ganhava um motorrádio. Então até hoje eu brinco com o Jairo que ele ganhou um motorrádio. Mas nessa época ele foi considerado o melhor jogador em campo. E foi, como eu era muito fã dele, no tempo que ele jogava no Curitiba, eu fui até São Paulo para assistir essa final. E um detalhe bem importante que poucos fãs sabem, Jairão nasceu no mesmo dia que o Pelé, é isso? Isso mesmo, o Jairo eu acho que foi no dia 23 de outubro que ele nasceu, tá? A gente brinca muito com ele porque além de ter a mesma cor do Pelé, com todo o respeito, tá? Ele tem o mesmo sobrenome do Pelé, tá? Do nascimento, tá? Eles nasceram no mesmo dia e como ele fala, a única diferença entre eles, tem a mesma profissão, jogador de futebol, é somente a conta bancária. Né? Histórias de torcedor. É complicado como evangélico e pastor eu falar em ídolo, não é? Mas eu não encontro uma palavra melhor para definir Jairo Pantera Negra na minha vida como um ídolo que diz respeito a futebol. E vocês entendem exatamente o que eu quero dizer, eu tenho certeza disso. Questão de um pouquinho de boa vontade, mas ele era um ídolo, continua sendo. E eu, evidentemente, tenho lembranças muito gratas do Jairo, não só do Jairo, como dele, Hermes, Oberdan, Cláudio Marques, Nilo e por aí vai embora, até chegar no grande Zé Roberto, né? Foi um tempo muito bom, porque eu estou falando de 40 anos atrás. Uma das grandes alegrias que tínhamos então era aquela coisa que nos trazia, nos esvaziava, vamos assim dizer, da canseira da semana toda nas estradas, essas coisas todas. Era poder aos domingos ir ao Couto, né? Então Belfort Duarte, e ver aquela verdadeira seleção jogando, que eu costumo dizer, se fosse hoje, estavam todos jogando na Europa e nós seríamos campeões brasileiros com aquele time dos anos 70, que foi hexacampeão. E um dos grandes expoentes desse time, que era uma verdadeira seleção alviverde, chamava-se Jairo. Começava ali no gol, o Pantera Negra, né? Que hoje, para minha alegria, eu encontro a esposa dele, pertence à nossa igreja como membro, e ele está se dispondo a estar conosco aqui no Centro Integrado aqui, Educacional em Araucária, trabalhando com os meninos na área do esporte, na área do futebol. É um prazer poder falar a respeito do Jairo, uma figura que para mim representa bastante. Quando eu era garoto ainda, que eu ia no Alto da Glória assistir os atletibas, uma coisa que me chamava a atenção era a forma que o Jairo lançava a bola para o atacante. E eu gostava muito de futebol, comecei a treinar da forma que ele fazia
e me tornei um meia esquerda, né, joguei no Colorado, treinei no Colorado e joguei na segunda divisão de Curitiba, na suburbana. E essa experiência que eu tive, eu devo ao Jairo, pela figura que ele é, conhecendo o Jairo como um bom coxa branca que eu sou, né? Ele representa bastante pra gente. Fico feliz de estar aqui hoje, neste momento tão importante, poder escrever a história desse personagem. E hoje o Jairo representa para nós, Igreja Quadrangular, né? Uma pessoa bem-sucedida e que está fazendo um grande trabalho com as crianças, com o projeto SEAR, tirando as crianças da rua e integrando as crianças, ensinando um esporte que é o futebol. E também, não só o esporte, mas fazendo essas crianças, dando a elas uma nova perspectiva de vida, ensinando a se comportar e ser bem inserido na sociedade. Então vejo que o papel do Jairo tem sido fundamental para nós da Igreja Quadrangular e para o projeto SEAR. Essa humildade também faz parte, faz história, as crianças falam muito isso, né? Que o senhor ensina que é importante para um jogador ter essa humildade e treinar muito forte. Isso eu também continuo passando, porque na verdade eu mexo com a escola desde 1994, então faz muito tempo. E eu costumo passar para os meus alunos que realmente a tua maior arma no futebol é a humildade. Você tem que ter, para você poder seguir na tua vida, fazer o que realmente eles pretendem, tem que ser humilde. E eu tenho isso aí como carro-chefe no meu tempo de vida que eu passei no futebol. E com isso, graças a Deus, eu consegui coisas boas. É um privilégio nós podemos nesta tarde comemorar esse momento festivo. Por quê? Esse local, Seara, onde nós estamos agora, é lugar de uma grande conquista. Lugar que foi com trajetórias de lágrimas, de sofrimento, de preço alto para conquistar esse espaço. Por um período, passou por uma tribulação este local. Mas graças a Deus, pela dedicação do pastor Irineu, que desempenhou um tempo enorme para poder reconquistar esse espaço, que sempre foi da Quadrangular, sempre foi nosso, lugar usado por Deus para restaurar pessoas. E voltou às suas origens. Ficamos felizes numa tarde como essa. E ainda tendo o ex-goleiro do Coxa, o Jairo, lançando o livro nesta tarde, um homem exemplar, um homem que foi digno de ser chamado realmente o paredão, um goleiro, um homem com exemplo de vida, e hoje está aqui, trabalhando conosco, nesse ministério, ainda restaurando vidas. Um homem que teve uma trajetória no seu futebol, que Deus o presenteou com muitas vitórias. E quando Deus marca alguém para ser vitorioso, e agora a sua trajetória, restaurando vidas, e ele ainda continua sendo um homem muito vitorioso, e agora de forma diferente, tendo como técnico, um líder chamado Espírito Santo, e que ele possa fazer um sucesso muito grande, restaurando almas para o Senhor Jesus. Tem 72 crianças sendo abençoadas por ele. Eu quero dizer que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus, e eu me orgulho de continuar sendo Quadrangular, em nome de Jesus. Essa é a intenção do nosso projeto social, trazer as crianças para aqui, fazer com que eles permaneçam aqui, eles têm a atenção dos pastores nossos, nós fazemos orações antes de cada treinamento, tem um lanche após esses treinamentos, então é uma coisa muito boa que está sendo feita na Igreja Quadrangular, e eu sou feliz por fazer parte disso. Então eu espero que os meninos continuem conosco e que venham mais para que nós possamos passar a eles esse conhecimento. A gente vai
conversar com o pastor Dias, que é o pastor que sempre está bem ligado com este trabalho realizado pelo Jairo aqui no CEAR. Pastor, um belíssimo trabalho de realmente ter essas crianças através do esporte, através da oração, trazendo elas para Jesus, é isso? Exatamente, é um prazer a gente ter aqui o nosso companheiro Jairo, né? Eu, como um bom coxa branca, vi ele jogar muito, e quando eu soube que eu ia trabalhar com ele, fiquei feliz, porque é uma pessoa de bom caráter, né? E o Jairo, quando o pessoal soube que era o Jairo que ia dar aula aqui pra gente, houve-se uma grande procura. Muitas crianças, muitos pais interessados pelo trabalho que ele faz, por ser um bom profissional. Então, aí a gente faz esse trabalho, que ele faz toda aquela parte física e do futebol, e nós aqui damos a coordenação espiritual, né, e alguns conselhos para a piazada, né? Todo esse trabalho. Então, os meninos vêm tanto de manhã quanto à tarde. Então, antes deles irem para o treino, exatamente, a gente faz aqui uma oração e aí a gente passa algumas orientações básicas, né? Até em questão de respeito, que hoje em dia perdeu-se muito aquela coisa de chamar a pessoa de senhor. Alguns chegavam assim, eu quero falar com o Jairo. Eu falei, não, é o professor Jairo. Então, já recebemos até uma carta aqui do Conselho Tutelar, agradecendo por uma criança que estava com a gente aqui, que estava dando muito problema e graças ao trabalho que a gente está fazendo, ela mudou o comportamento, porque o objetivo da escolinha ele tem que ser bom de escola e bom de bola. Então a gente fala muito para o menino, não adianta você ser um grande craque de futebol e não ter caráter, não ter um bom estudo, uma boa formação. Como eu explico para eles, o próprio Jairo, ele hoje é professor de educação física, registrado, então a carreira do futebol acaba, mas ele continua, né, fazendo o projeto social aqui, né? E agora esse ano eles vão disputar o campeonato, então eles estão bem animados. Então a criançada vem aqui e a gente tem assim o trabalho social, também porque algumas das crianças são bem carentes. A gente vê a necessidade delas. A gente já levou cesta básica, a gente recebe brinquedos, as pessoas agora no Natal fizemos recebemos uma doação grande de brinquedos, né? É um brinquedo simples, mas eles receberam, ficaram felizes, alegres, né? Então tudo que a gente recebe, a gente repassa para eles. A hora do lanche também é uma festa. Para alguns aqui a gente vê assim que há a hora do lanche assim é a hora do tudo, né? Então eles vêm correndo, então a gente tem que estar sempre colocando em ordem, tem que ser meio professor, meio pedagogo, meio pastor, meio psicólogo com eles, né? Mas tem sido um trabalho bem gratificante, muito gostoso. E trabalhar com o Jairo, como eu já disse, né? Como foi meu ídolo no futebol, né? Que a gente viu ele jogar, um grande jogador, um grande goleiro, e agora passando todo esse conhecimento para a piazada aqui, né? É muito bom estar trabalhando com ele aqui. Maravilha! CEAR, um projeto da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. E aqui no Centro Educacional de Araucária, o senhor dá aula que dias da semana? Nós treinamos aqui no CEAR terças e quinta-feira, sabe? Eu tenho a oportunidade de contar com o nosso amigo aqui, o pastor Beto, o pastor Dias, que nos dão uma ajuda muito grande aqui, claro, com a permissão do nosso pastor-chefe, que é o Irineu Rodrigues. E esses 2 dias são integrais. Nós trabalhamos pela manhã das 9 às 11 e à tarde das 14 às 16. E já tem alguns meninos aí que estão se desenvolvendo bem, que nós provavelmente vamos olhar de uma forma melhor e tal, e de repente levar para um clube profissional aí para poder fazer uns testes. E neste teu livro, então, super lançamento, a história desse goleiro que fez história e continua ativo, ainda treinando crianças, grande Jairão, eterno goleiro do Coxa, este ano mais uma vez escolhido para fazer parte, né, como se fosse a seleção do Coritiba dos sonhos, ou seja, até agora ninguém atingiu o seu nível como goleiro do Coritiba. Então, parabéns. E nesse livro, todas as tuas histórias estão lá. Eu só espero que os torcedores do Coritiba, principalmente, não só do Coritiba, mas o pessoal adquiram esse livro, porque realmente o Guilherme Matar foi muito feliz, que escreveu o livro, foi muito feliz, escreveu de uma forma muito boa, está mostrando detalhes de toda essa minha vida e toda essa passagem que eu tive no futebol.
e eu tenho certeza absoluta que irão gostar, sabe? Porque os mais novos, principalmente, que nunca me... só sabem por intermédio dos pais quem eu era, vão saber detalhes dessa minha vida por intermédio desse livro. E eu acho que vão gostar também, porque foi muito bem escrito. Como foi escrever, como foi colher estes depoimentos e colocar tudo aqui no papel pra gente? Olha, foi uma experiência bastante interessante, principalmente porque eu sou de uma época diferente que o Jairo jogava. Então eu ouvia muitas histórias de meus parentes, meus pais comentando sobre aquele grande Coritiba dos anos 70 e dava aquela certa curiosidade, né? Mas será que esses caras eram tão bons? O que eles faziam? Então, isso que me deu a centelha para fazer a pesquisa e eu fui descobrindo, né, o que ele ganhou, tantos títulos, o porquê que ele é tão famoso no Coritiba. Então foi uma experiência bastante prazerosa. O Jairo é o campeão em invencibilidade entre goleiros do Coritiba, ele tem esse recorde fez esse recorde no Brasileiro de 72. Também é o único jogador do clube a conquistar 2 títulos a nível nacional, né, o Torneio do Povo de 73 e depois o Brasileiro em 85, e é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Coritiba, com mais de 440 jogos. Gostoso também de ver um pouquinho da sua história, Jairo, é que você continua ativo também com sua família na igreja, né? Tem uma participação sempre muito especial. O senhor, a sua esposa, né? Jairo Júnior também, seus outros 2 filhos. O senhor tem 3 filhos homens, é isso? 3 filhos, inclusive meus 2 filhos, o meu mais novo e o meu filho do meio são da Igreja Quadrangular, os 2. O maior ainda não, mas os 2 são. Eu já estou na igreja batizado há 8 anos. Vim porque minha mulher também participava dessa Igreja Quadrangular e eu ia muito nos cultos, dias de domingo, não era batizado, mas a partir daí então me batizei já há 8 anos atrás e tenho certeza absoluta que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Ele gosta de estar, nós não vamos na igreja fazer social, nós vamos porque nós vamos louvar a Deus e ter aquela comunhão com os irmãos. Então foi uma coisa assim muito boa e o Jairo tem um coração muito aberto, ele é aberto a Deus, aberto às pessoas e ele é isso que vocês veem, ele gosta muito de estar na igreja. Bom, Jairo como esposo, eu sempre digo para as pessoas que me conhecem que ele é tudo de bom. Ele é um maridão em todos os sentidos, é uma pessoa que me cuida muito, a gente se curte muito. Ele é muito 10, ele é o que ele passa assim para vocês, porque realmente a pessoa quando é boa, ela passa o que ela é, né? E ele é tudo, eu digo que como a Alcione fala, que ele é o meu ébano, é o meu nego feito a pincel, e ele é mesmo. E os filhos também sentem esse orgulho? Ah, com certeza. O Jairinho, esses dias, ele me deixou muito feliz que ele falou uma coisa muito importante, porque ele falou assim, olha, eu cresci ouvindo falar bem do meu pai. E hoje vocês vão poder, no livro, um pouco da história. Quem não acompanhou o meu pai desde o começo de carreira, porque o Jairo ele só tem grandes histórias muito bonitas e histórias verdadeiras no futebol. Pelos anos que ele passou, ele conquistou muitas amizades. Quem tem uma história verdadeira e bonita, como o Jairo tem, ela nunca é esquecida, né? Ela está sempre sendo lembrada e aqui o leitor que comprar e ler, que não acompanhou as histórias dele, vai ver que tem histórias lindas aqui. Eu acredito que quem comprar o livro não vai se arrepender. Estamos aqui no lançamento do livro do nosso querido Jairo. E eu, como um coxa branca e também como tendo o privilégio de ser pastor da igreja onde o Jairo frequenta, eu gostaria de dar aqui o meu depoimento, não só pela grande história que o Jairo tem, mas principalmente pela pessoa que ele é ainda nos dias de hoje. Mesmo não estando na ativa do futebol, ele continua sendo um grande goleiro, um grande homem que tem, através da sua vida, ajudado muitas crianças e levado a muitas pessoas uma mensagem de humildade, uma mensagem de determinação e doação pelo próximo. O trabalho que ele faz é um trabalho maravilhoso e que, através do esporte, tem trazido a essas crianças e a muitas pessoas que têm acompanhado o trabalho dele uma mensagem de vida e esperança, porque ele, creio que dispensaria elogios e palavras, mas o seu caráter e a sua humildade realmente nos impressionam. Então, participando da vida dele ali como pastor,
dele, da sua família, da sua esposa. Nós realmente agradecemos a Deus por esse privilégio de ter conhecido ele, poder caminhar próximo do nosso querido Jairo, grande goleiro do nosso grande Curitiba Futebol Clube. Então, seja bem-vindo, Jairo, ao nosso time campeão também. Você é um campeão, tem que jogar num time campeão, não é isso? Mais do que campeão agora, porque você vai ter a oportunidade extraordinária de formar campeões. Você com o teu caráter, você com o seu exemplo de vida, como grande atleta que você foi, apesar da idade ainda não é isso? Eu tenho certeza que espelhados em você, muitos campeões podem sair daqui ao longo do tempo, dos anos que nós esperamos que você esteja conosco. Seja bem-vindo, Deus te abençoe e obrigado. Vou ler cada vírgula que estiver no livro Jairo, a muralha negra do Clube Coxa Branca. Deus te abençoe. Estamos chegando ao final de mais um programa. Programa esse que visa levar fé, amor e esperança, sempre do coração do nosso Pai lá do céu. Que Ele continue ao teu lado, à tua direita e à tua esquerda. Voltaremos no próximo programa, se esta for a vontade do nosso Pai. Um abraço forte do pastor Irineu Rodrigues. Até lá e que Deus abençoe a cada um de vocês de coração.